Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para gravar uma aulinha, né, fazer uma demonstração de um teorema extremamente importante do cálculo 1, aliás, cálculo 2, né, teorema fundamental do cálculo. Esse teorema ele vai ser muito relevante para a gente, né, nessa teoria da integral. De fato, esse teorema é muito importante para o desenvolvimento do cálculo, certo? A demonstração dele é simples e usa alguns fatos básicos do cálculo 1. E antes de começar a demonstração do teorema, eu vou relembrar, tá certo, esses fatos para que a gente possa, na hora que usar, a gente não fique sem saber o que está fazendo, certo? Então vejamos o seguinte. Eu vou escrever aqui alguns fatos que a gente vai precisar, e essencialmente os fatos, né? Esses são fatos básicos do cálculo 1, tá? Bom, o primeiro fato, tá certo? É a derivada de uma função. A derivada de uma função. Bom, todos nós sabemos que quando eu tenho uma função e eu quero calcular a derivada, a gente sabe que a definição de derivada da função nada mais é do que o limite de g de x mais h menos g de x, isso tudo sobre h, agora com h tendendo para zero. Certo? Isso aqui é o básico, né? A definição de derivada, e nós vamos precisar desse conceito. O segundo fato básico, tá certo? Diz respeito à continuidade de uma função, tá certo? Então, vamos imaginar que eu tenho f, uma função contínua, em AB, tá certo? Então, a definição de continuidade, tá certo? A definição de continuidade vamos imaginar que além disso, quando eu escrevo limite de f de x, quando x tende para a, se a função é contínua, é como se fosse permitido você introduzir esse limite dentro da função, tá certo? Desde que esse limite exista. F do limite de x, quando x tende para a. Então, toda vez que você tem uma função contínua, se o limite da expressão que está dentro da função existir, a quantidade permite que você faça essa troca. Né? O terceiro fato básico é o seguinte: se você tiver uma função f contínua em um intervalo fechado AB, então f admite os extremos absolutos em AB. Ou seja, existe U e V pertencente ao intervalo fechado AB, tal que acontece o seguinte: o f de U é menor ou igual que o f de x, que por sua vez é menor ou igual que o f de v, tá certo? Qualquer que seja
o x pertencente a b. O que eu estou dizendo, na verdade, é que esse f de u é o mínimo da função, tá certo? Porque todo o valor da função é maior, ou na pior das hipóteses iguais, mas ao mesmo tempo ele é menor ou igual que esse. Então esse aqui é o máximo, certo? Então eu costumo chamar de m minúsculo o f de u, que é o valor mínimo, m para lembrar de mínimo, e costumo chamar o m maiúsculo de f de b, para lembrar que esse é o máximo absoluto dessa função. Então toda função contínua, né, assume o mínimo e o máximo nesse intervalo. Então esse é um resultado também que a gente vai precisar. Quarto fator que a gente é muito útil é um teorema chamado de teorema do confronto. O que é que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte: imagine que você tenha três funções f, g e h, funções contínuas, tá certo? Em AB. E tais que acontece o seguinte: o f de x é maior ou igual que o g de x e menor ou igual que o h de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo AB. Ok? E vamos imaginar que essa desigualdade vale para todo x, exceto possivelmente em x0 pertencente a B. Então pode ser que exista algum x0 nesse AB, tá certo? Que essa desigualdade não vale, mas isso não é nenhum problema. Então se isso acontecer, e além disso, tá certo? Então você tem essas condições, e aí a gente diz o seguinte: se o limite de g de x, quando x tende para x0, foi igual ao limite de h de x, quando x tende para esse x0, ou seja, se o limite das funções que estão no extremo da desigualdade são iguais, tá certo? Vamos dizer que ele seja igual a L, isso implica que o limite da função f de x, quando x tende para x0, também é igual a L. Ou seja, o conteúdo do teorema, né, quando o teorema do confronto, ele diz que se você tiver sobre essas hipóteses, se você tiver uma desigualdade, né, que valha para todo x no intervalo que você está trabalhando, e se além disso você souber que o limite de g de x coincide com o limite de h de x, então não tem jeito, cara. Esse limite aqui do meio, tá certo? Também é L. Perfeito? Muito bem. Então esse teorema de confronto é importante para que a gente calcule alguns limites. E aí, o último fato, né? O último fato do cálculo que a gente precisar é a questão de primitiva, né? Então a gente diz que uma função f maiúscula, é uma primitiva da função f minúscula se a derivada da f grandona
é exatamente a função f. Então, uma primitiva é uma função cuja derivada da função, tá certo? Está aqui. E o sexto fato é um teorema que diz o seguinte. Se f e g são primitivas da função f, então a função f é a função g é igual à função g mais uma constante, tá certo? Então, as primitivas, elas são todas iguais a menos de uma constante. Bom, com isso aí, a gente está em condições, agora, de falar no teorema do valor médio, né? O que é que diz o teorema do valor médio? Bom, inicialmente vamos supor, né, que suponha que f é contínua em um intervalo fechado AB. Então, a primeira parte 1, né, ou a parte 1, ou a primeira parte do teorema, ele diz o seguinte: se você definir uma nova função g de x como sendo, por definição, a integral de a até x de f de t dt. Então, se você definir isso, veja que a variável x ela aparece, né, no extremo superior da integral definida. Então, se isso acontece, então a função g é contínua em AB e diferenciável em AB. Ok? Então, ele diz que essa função que você definiu, ela é uma função contínua e diferenciável. E mais. A derivada da g é nada mais do que a função f. Ou, em outras palavras, né, a função g é uma primitiva para a função f. Então, esse teorema ele mostra como construir primitivas para uma função f qualquer, né? É só definir uma função dessa forma e essa função, tá certo, será uma primitiva. Ok? Eu vou voltar aqui um momento, porque eu esqueci aqui de dar um fato também que a gente vai usar. Então, eu vou colocar aqui fato, acho que 7, né? O fato é o seguinte: tem um teorema que diz o seguinte: se f é uma função diferenciável, então f é contínua. Ok? Então, se f é uma função diferenciável, então f é contínua. Então, esse teorema é um fato também bastante conhecido, né? Toda função diferenciável é contínua. Esse era um fato que eu esqueci de enunciar, mas enunciei agora. E como é que eu vou atacar a demonstração desse primeira parte do teorema? É muito fácil. Como eu quero provar que a função é diferenciável, e se eu usar esse fato que toda função diferenciável é contínua,
Na hora que eu mostrar que ela é diferenciável, eu obtenho essa primeira parte, né? Que a função é contínua em AB, tá certo? Então eu vou me concentrar em provar que essa função é diferenciável, certo? Então vamos demonstrar, tá certo? A parte 1, mas talvez seja melhor já iniciar a parte 2. Então vamos parte 2 do teorema. O que é que diz a parte 2? Parte 2 diz o seguinte: se f é uma primitiva para a função f, então a integral de a até b de f de x dx nada mais é do que f de b menos f de a. Certo? Tudo bem. Essa segunda parte, ela é muito interessante, né? Porque ela, de uma certa forma, ela me dá uma maneira simples de calcular a integral definida. Que até agora a gente calculava usando aquele limite, ou então usando a questão da área. Tá certo? Então, é fundamental essa segunda parte. Bom, vamos fazer a demonstração, não é? A primeira parte. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou iniciar a parte 1 tentando calcular, não é? Quem é g' de x. Tá certo? A parte 1, ele disse que g de x é igual à integral de a até x de f de t dt. E a gente sabe que g' de x é, por definição, o limite de g de x mais h menos g de x sobre quem? Sobre h, quando h tende para zero. Então, para calcular g' de x, eu preciso calcular o limite desse quociente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular quem é esse quociente, tá certo? Quem é g de x mais h menos g de x sobre h. Então, vamos fazer umas continhas aqui, né? Então, a minha ideia é descobrir quem é g de x mais h menos g de x sobre h. Quero descobrir quem é esse cara. Então, vamos calcular aqui quem é g de x mais h. Por definição, isso é a integral de a até x mais h de f de t dt. Olha, mas veja bem, eu posso escrever essa integral em duas integrais, escrevendo assim, ó, integral de a até x de f de t dt mais a integral de a, de x, né? Até x mais h de f de t dt. De sorte que eu tenho quanto vale o g de x mais h, né? A gente acabou de calcular o g de x mais h, ele é igual a isso que está aqui. Bom, então vamos escrever aqui quem é g de x mais h menos g de x. Ora, isso nada mais é, g de x mais h está aqui, integral de a até x de f de t dt mais integral de x até x mais h de f de t dt menos g de x
Mas g de x a gente viu que a definição é integral de a até x de f de t dt. O que se observa, não é? Nessa igualdade aqui? Essa primeira integral aqui, ela é igual a essa. Só que ela tem sinais contrários, né? Aqui é menos e aqui é mais. Então, nós podemos cancelar essas duas integrais. Certo? De sorte que nós temos que a nossa integral g de x mais h menos g de x, ela é igual à integral de x até x mais h f de t dt. Então, está aqui. Mas lembra que eu tenho que dividir isso por h, não é? Como eu vou fazer vou fazer o limite disso quando h vai para zero, eu posso supor, sem nenhum prejuízo, né, que o meu h é diferente de zero. Tá certo? Então, se isso é verdade, eu tenho que g de x mais h menos g de x sobre h. Isso é igual, lembra que do lado de cá está a integral de x até x mais h de f de t dt. Eu vou dividir isso por h, eu vou escrever aqui na frente 1 sobre h. Certo? Então, veja, com isso a gente conclui, né, que o g' de x, é igual ao limite quando h tende para zero dessa expressão aqui. 1 sobre h, integral de x até x mais h, f de t dt. Então, a gente transformou o problema de calcular a derivada, tá certo? Em calcular o limite dessa integral. Perfeito? Agora nós temos o seguinte. Vamos observar alguns fatos. Eu tenho aqui, integral de x até x mais h, né? Então, vamos representar aqui intervalozinho x mais h. Tá certo? Então, aqui está o x. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Note. Bom, eu quero calcular esse limite, então precisaria calcular essa integral aqui, tá certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui e vou tentar ver se eu consigo calcular essa integral. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar a atenção do seguinte fato. Olha, a função f, ela é contínua em x mais h, pois o intervalo x mais h está contido no intervalo AB. Perfeito? E como a função é contínua nesse intervalo, ela é contínua em qualquer intervalo que está contido nesse. Esse é um fato. Agora, além disso, a gente observa o seguinte. Aí eu vou fazer aquela figurinha que eu estava fazendo, né? Como a função é contínua, né, sabemos que pelo teorema do valor extremo, né? Então, botar
Tá assim. Como f é contínua em x mais h, isso implica, pelo teorema do valor extremo, que existem U e V, tá certo? Pertencente ao intervalo x mais h, tal que o f de t é menor ou igual que o f de u e é menor ou igual que o f de v. Isso qualquer que seja o t pertencente ao intervalo x mais h. Ou seja, eu estou dizendo que essa função assume um valor máximo, né, que é esse, e um valor mínimo nesse intervalo, certo? Vamos dizer que, como a gente fez da outra vez, que o m é o f de u, ou seja, esse é o valor mínimo, e o m grandão seja o f de v, ou seja, esse é o valor máximo. Então, o que é que nós temos? Nós temos, na verdade, que f de t é maior ou igual que m e menor ou igual que m grandão, certo? Isso qualquer que seja o t pertencente ao intervalo x mais h. Então, vamos guardar essa informação aí. Como eu estou atrás de uma integral e eu tenho desigualdade, eu vou calcular essa integral, né, em cada termo dessa desigualdade. Porque a gente viu por uma propriedade, na aula passada, que as integrais elas preservam a desigualdade, tá certo? Consequentemente, nós temos que a integral de x até x mais h de m dt é menor ou igual que a integral de x até x mais h de f de t dt menor ou igual que a integral de x até x mais h de m dt. Ok? Olha, mas na aula passada, nas propriedades integrais, a gente descobriu como calcular essas integrais, né? Essa integral aqui, na verdade, ela é igual a m que multiplica x mais h, que é esse, menos esse. E esse aqui é a mesma coisa, né? É m grandão que multiplica x mais h menos x. De cima e de baixo. Só que você observa o seguinte. Esse x aqui, ó, vai dar um passeio com esse, porque ele está negativo aqui, assim como esse x vai dar um passeio com esse. Então, o que vai sobrar é h vezes m aqui, e aqui também vai sobrar h vezes m. De sorte que eu tenho o seguinte aqui. M vezes h é menor ou igual que a integral de x mais h, f de t dt, isso é menor ou igual que m vezes h. Nesse momento aqui, eu estou quase com aquele termo do limite. Vamos voltar um pouquinho lá? Está aqui, ó, limite de 1 sobre h da integral de x até x mais h, f de t dt, ou seja, o limite que me dá a derivada. A diferença aqui é que está faltando 1 sobre h. Tá certo? Mas já que h aparece aqui, eu posso dividir todo mundo por h. Para que apareça 1 sobre h aqui. Muito bem. Só que quando eu vou dividir com h, eu preciso ter cuidado. Por quê? Porque quando eu estou com uma desigualdade, a gente sabe que se o h for positivo, essa desigualdade permanece. Mas se ele for negativo, a desigualdade inverte. Certo? De tal sorte que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir
esse problema de duas maneiras, tá bom? Quais são as duas maneiras? Eu vou considerar que o H é positivo, certo? Ora, se o H é positivo, eu posso dividir aquela história. Então, eu vou ficar assim, ó. MH não igual, que é a integral de x até x mais h, de f de t dt, menor ou igual que m, tá certo? Vezes h. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por h. Divido por h, ou seja, sobre h aqui, e divido por h, e eu estou coberto, né, por conta disso aqui. Mas aqui, né, a gente pode cancelar esse h com esse h, e a gente pode cancelar esse h com esse. De sorte que nós temos aqui o seguinte. Nós temos que m é menor ou igual que 1 sobre h, integral de x até x mais h, f de t dt, menor ou igual que m grandão. Certo? Só que m, lembra que ele era f de u. Então a gente pode escrever aqui o seguinte. F de u menor ou igual que 1 sobre h, integral de x até x mais h, f de t dt, menor ou igual, esse aqui era o f de v. Ok? Então agora sim, eu tenho aqui dentro, né, dessa desigualdade, aqui, ó, eu tenho um termo que eu estou lá dentro do limite. Então isso está me cheirando a teorema de confronto, né? Eu estou querendo calcular esse limite. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar o limite desse cara e o limite desse. Se eles forem iguais, então eu sei que o teorema do confronto me garante que esse limite aqui também vai ser igual a esses dois. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer um desenhozinho agora, certo? O desenho é o seguinte. Você tem aqui o intervalo. O intervalo que é o x e o x mais h. Lembra que o seu h é positivo, né? Seu h é positivo nessa história. Então, observe o seguinte. Se o h tender para zero, isso implica que o x mais h tende para x. Razoável? Se o h vai para zero, isso aqui vai para x, ou seja, esse ponto vai caminhando para x. Agora, se vocês lembrarem, o e o v estão aqui no meio. Não é? Como o h é positivo, eu vou fazer o h tender para zero pela direita, tá certo? Então, o x mais h tende para x se o h tender para zero pela direita. Ok? Ora, como o e o v, se vocês observarem, cadê o e o v? Ó, existem, né? Tá aqui, ó. Existe o e v nesse intervalo, então ele está nesse intervalo, né? Portanto, o i e o v está aqui dentro, como eu coloquei. Mas se esse termo vai para x e o v está no intervalo, naturalmente o i e o v tem que ir para x também, porque esse cara vai empurrando o i e o v até eles coincidirem. Ou seja, esse fato aqui implica, certo, em duas coisas. Que o u converge
para x e o v também converge para x. Isso quando h, né? Quando h tende para zero. Então, se h tende para zero para a direita, o u tende para x e o v tende para x. Muito bem. Agora, vamos calcular, então, o limite de f de u, quando h tende para zero pela direita. Tá certo? Ora, o que é que acontece? O que acontece é que a função é contínua. Então, pelo que a gente viu lá naqueles fatos, eu posso trocar o limite com o sinal da f. Então, eu fico com f, limite de u, quando h tende para zero pela direita. Ah, mas isso aqui, quando h tende para zero, dá x. Portanto, isso é igual a f de x. Beleza? Se você calcular o limite de f de v, quando h tende para zero pela direita, tá certo? Você consegue, usando o fato de f ser contínua, escrever que é f do limite, quando h tende para zero pela direita, de v, só que o v também tende para x. Então, isso aqui, esse limite é x, então isso é f de x. Portanto, a gente mostrou que o limite das duas funções que estão nos extremos, elas são iguais. Então, o que é que o teorema do confronto diz? O teorema do confronto diz que se o limite, tá certo, dessas funções aqui, se o limite dessas funções aqui coincidirem, né? Então, o limite do meio, esse limite do meio, também coincide com o valor. Então, usando isso, né, a gente conclui portanto, pelo teorema do confronto, pelo teorema do confronto, temos que o limite de 1 sobre h, integral de x até x mais h, de f de t dt, quando h tende para zero pela direita, tá certo? É igual a f de x. Mas isso implica que o g' mais, ou seja, a derivada à direita, porque esse limite é à direita, o g' de x é igual ao f de x, certo? Muito bem. Se você voltar um pouco agora, e aí eu vou, né, a partir daqui, se o h fosse menor que zero, tá certo? Você, quando dividisse por h, ia inverter essa desigualdade, ou seja, esse m ia aparecer aqui e esse m maiúsculo ia aparecer aqui. Ou seja, a desigualdade era a mesma, só que aqui seria m grandão e aqui m pequeno, tá certo? Quando você substituísse os valores, aqui ia ficar o f de v e aqui ia ficar o f de u. Ah, mas os dois têm limites iguais, então tanto faz ele daqui como aqui, né? Então, a gente ia prosseguir e ia calcular que quando fosse para zero pela esquerda, ia coincidir com o valor de f de x, tá certo? Ou seja, você ia concluir, tá certo? Que o g', esse aqui é o g' mais, né? O g' mais de x é f de x, você ia concluir que o g' menos de x é f de x, tá? Então, vou aproveitar da boa vontade de vocês e dizer o seguinte. Repetindo
processo com h menor que zero, né, obteremos que g' menos de x vai ser igual a f de x também. Como as duas derivadas laterais são iguais, né, então, logo, g' de x é igual a f de x, porque as derivadas laterais existem e são iguais. E aí eu termino o fato de que a função é diferenciável, porque tem uma derivada, está aqui, né? E ela é igual a f de x como a gente queria. Agora, a primeira parte, né, que a gente deixou a continuidade, segue direto de ser diferenciável, né? Então a gente é só escrever isso, né? Como g é diferenciável, em o g é diferenciável em AB, temos que g é contínua em AB. Certo? E com isso a gente fecha a demonstração da parte 1. Ok? Bom, e a parte 2? Ó, a parte 2, lembra que ele fala que f é uma primitiva de f. Tá certo? E ele quer mostrar que a integral de a até b de f de t é igual ao valor dessa primitiva em b menos a primitiva em a. Né? Isso aqui é o que ele quer mostrar. Certo? Bom, pelo que a gente viu na parte 1, nós temos o seguinte. Nós temos que a função g de x integral de a até x de f de t dt é uma primitiva de f. Certo? Então, a gente sabe o seguinte, que a função f de x, então, é a função g de x mais uma constante. Tá bom? Então, vamos calcular quem é f de b. Quem é f de b? Olha, f de b é g de b mais c. Portanto, isso é igual... Quem é g de b? Ó, g de b é a integral de a até b. Então, nós temos a integral de a até b de f de t dt mais a constante. Ok? Calcula f de a. Quem é f de a? F de a é g de a mais a constante. Mas ó, g de a, quando você calcular, fica integral de a até a. Então, a gente sabe que isso é zero. Então, essa conta é 0 mais c, que é igual a c. Tá certo? Portanto, quando você escrever f de b menos f de a, isso dá integral de a até b de f de t dt mais uma constante, isso é o f de b, né? Acabou de calcular f de b, ó. Integral de a até b mais a constante, menos f de a, que é c. Portanto, a gente tem aqui menos c.
de sorte que esse C aqui vai passear com esse, e o que é que sobra aqui? Sobra aqui a integral de A até B, de f de t dt é igual a f de B menos f de A. Só reescrevi isso aqui ao contrário, certo? Então tá aí o que a gente queria demonstrar. Bom, pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar você a compreender a demonstração desses dois teoremas extremamente importantes. E fico por aqui e até um outro vídeo. Muita paz no coração de vocês.